Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula de número 61, que tem o título Multiplicar e Dividir Decimais, a arte de decifrar o mundo com precisão decimal. O objeto de conhecimento, números racionais na representação decimal. Multiplicação e divisão de números racionais, certo? Pegue seu caderno, pegue sua caneta, se prepare. Já estamos todos prontos? Então, vamos para a aula. Beleza, então nós vamos começar com a multiplicação, certo? E aí, quando eu vou multiplicar dois números decimais, né, eu tenho que lembrar o seguinte. Para multiplicar dois números decimais, seguimos os seguintes passos, né? Os passos a seguir. Que são, primeiro, realizamos a multiplicação como se não houvesse a vírgula. Então, a gente vai multiplicar como se estivesse multiplicando dois números naturais, correto? Em seguida, eu vou acrescentar a vírgula ao resultado, considerando o número de casas decimais da multiplicação. Ou seja, a quantidade de casas decimais vai depender da quantidade de casas que tem em cada número que eu vou estar fazendo a multiplicação, correto? Beleza, então agora nós vamos para alguns exemplos, certo? Então, aqui ó, ele pede para calcular o produto de 3,48 vezes 12, certo? Então, eu vou armar a conta como normal, como se estivesse multiplicando dois números naturais, certo? Esqueço a vírgula e faço o produto. Então, vai ficar 8 vezes 2, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1 que subiu, 9. 3 vezes 2, 6, correto? E agora eu vou multiplicar todo o número por 1. Então, 8 vezes 1, 8, 4 vezes 1, 4 e 3 vezes 1, 3, certo? Agora eu faço essa soma, então vai ficar 6, 9 mais 8, 17, sobe 1, 6 mais 4, 10, com 1 que subiu 11, sobe 1 novamente, e 1 mais 3, 4, correto? E aí, ó, a gente pode ver aqui as casas decimais. No número de cima tem duas casas decimais. Então, no resultado, vai ter que ter duas casas decimais. Correto? Tranquilo? Então, vamos para mais um exemplo. Aqui no nosso exemplo B, nós temos o seguinte, 2,6 vezes 1,2, certo? Novamente, eu vou armar a conta como se não houvesse a vírgula. Então, vai ficar 2,6 vezes 1,2. E aí, eu faço a operação como se eu estivesse multiplicando dois números naturais. 6 vezes 2, 12, sobe 1. 2 vezes 2, 4, com o que subiu, 5. Novamente, agora eu vou fazer 6 vezes 1, 6. E 2 vezes 1, 2. Novamente, eu vou somar. Então, vai ficar 2 mais 5 mais 6, 11, vai 1. E 1 mais 2, 3. Correto? Ó. Aqui em cima eu tenho uma casa decimal, no número de baixo eu tenho uma casa decimal, então somando a quantidade de casas decimais, eu vou ter que ter duas casas decimais, correto? Então aqui a vírgula vai ficar entre o 3 e o 1, porque eu vou ter duas casas decimais, beleza? Ok, vamos ao nosso terceiro exemplo, 4,5 vezes 2,25, beleza? Então eu vou multiplicar como se não houvesse as vírgulas, então armei a conta aqui como se eu estivesse multiplicando dois números naturais. Então, 5 vezes 5, 25, sobe 2, 2 vezes 5, 10, com 2 que subiu 12, sobe 1, 2 vezes 5, 10, com 1 que subiu 11, beleza? A mesma coisa com o 4 agora, 4 vezes 5, 20, sobe 2, 2 vezes 4, 8, com o 2 que subiu 10, sobe 1, 2 vezes 4, 8, com 1 que subiu 9, correto? Então, agora eu vou efetuar essa soma. Então, vai ficar 10.125, beleza? Aí, eu vou ver a quantidade de casas decimais. Aqui em cima eu tenho duas casas decimais, no outro número eu tenho uma casa decimal. Então, somando duas casas decimais com uma casa decimal, o nosso resultado terá que ter três casas decimais. Então,
vai ficar aqui 10,125. Beleza? Agora nós vamos falar de divisão, beleza? Então, para efetuar a divisão de números decimais, tanto o dividendo quanto o divisor deve ter o mesmo número de casas decimais. E efetuar a divisão sem considerar a vírgula, beleza? Então, nós temos 3 exemplos aqui e acompanha comigo. Ok, agora vamos resolver os nossos exemplos, certo? Então, aqui, ó, na letra A, nós temos 36,3 dividido por 3, correto? Vale lembrar que quando eu tenho um número inteiro, a vírgula está sempre atrás do último número, correto? Então, eu posso escrever o 3 como sendo 3,0, certo? Então, efetuando a nossa divisão, 36,3 dividido por 3, a primeira coisa que eu vou fazer é igualar a quantidade de casas decimais. Então, vai ficar aqui, ó, né? Eu acrescento a vírgula e o zero. Ó, no dividendo tem uma casa decimal, no divisor tem uma casa decimal, agora eu desconsidero a vírgula. Então, vou ficar com 363 dividido por 30, correto? Então, vou pegar ali 36 para dividir por 30, que vai dar 1, porque 1 vezes 30 é 30, e aí vai ficar 36 menos 30, que dá 6. Vou baixar o 3. Então, 63 dividido por 30, 2, né? Porque 2 vezes 30 é 60. Então, 63 menos 60 vai ficar igual a 3. Eu não posso dividir 3 por 30, porque é menor. Então, o que é que eu faço? Eu acrescento uma vírgula lá no quociente e um zero aqui no dividendo. Então, 30 dividido por 30, 1, correto? Então, vai ficar 30 menos 30, que é 0. Ou seja, a divisão de 36,3 por 3 dá 12,1, beleza? Vamos a mais um exemplo. Aqui, ó, a vírgula ela está no divisor, beleza? No dividendo não tem vírgula. Novamente, eu vou ter que igualar a quantidade de casas decimais, correto? Então, vai ficar aqui, ó, 282 dividido por 1,2, eu vou ter que acrescentar aqui a vírgula e o zero. Show? Igualei a quantidade de casas decimais, vou efetuar a divisão sem considerar a vírgula. Então, vai ficar 28 dividido por 12, que dá 2. 28, 12 vezes 2 dá 24. 28 menos 24, 4. Vou baixar o 2. 42 dividido por 12 dá 3. Porque 3 vezes 12 dá 36. E aí, 42 menos 36 dá 6, correto? Vou baixar o zero. 60 dividido por 12 dá 5, correto? Porque 5 vezes 12 dá 60, beleza? Então, 60 menos 60 é 0. Observe, 282 dividido por 1,2 dá quanto? 235, beleza? Beleza. Agora, nós vamos efetuar a divisão, né, com vírgula, tanto no dividendo quanto no divisor, correto? E aí, eu tenho que pensar o seguinte, a regra continua a mesma, vou ter que igualar o número de casas decimais, correto? Então, o que é que eu vou ter aqui, ó? 12,5 dividido por 2,25, o número de casas decimais não são iguais, correto? Porém, se eu acrescentar um zero aqui, ó, eu não vou alterar o valor, beleza? Vai ficar 12,50 dividido por 2,25. Já igualei o número de casas decimais, correto? Agora eu desconsidero a vírgula e efetuo a divisão. Então, vai ficar 1.250 dividido por 225, o resultado é 5. Quando eu fizer a multiplicação, vai dar 1.125. 1.250, 1.000 menos 1.125 dá quanto? 125, correto? E aí, ó, eu não posso dividir 125 por 225. O que é que eu faço? Eu acrescento uma vírgula no quociente e um zero aqui no divisor. Então, 1.250 dividido por 225 vai dar 5, que o resultado vai ser 1.125, efetuando a diferença, vai dar 125 novamente. Não precisa acrescentar outra vírgula. Como já tem uma vírgula, eu só acrescento um zero aqui no divisor. Novamente, vai dar 5, certo? Que vai ser 1.125, 1.250 menos 1.125
dá 125. Então, a gente vai ter uma dízima periódica. Esse valor vai ficar se repetindo aí por, né, infinitas casas decimais. Correto? E assim nós finalizamos nosso contraturno digital sobre multiplicação e divisão de números racionais, né? Só que eles na forma decimal, beleza? Então agora vamos para o nosso aplicando. Beleza, então na nossa questão aqui do aplicando, nós temos uma questão do semeando, o ano de 2023, que diz o seguinte: Isa comprou uma caneta colorida e pagou 4,75, ou seja, 4,75 com uma nota de R$10, beleza? E recebeu o troco em moedas de 25 centavos. Quantas moedas Isa recebeu? Na alternativa A nós temos 19, na alternativa B 20, na alternativa C 21 e na alternativa D 24. A nossa resposta correta é a nossa famosa C de coração, né? 21 moedas. Show de bola? Então, para entender por que 21 moedas, vem comigo no gabarito comentado. Então, aqui no gabarito comentado, a primeira coisa que, primeiramente, nós devemos descobrir quanto que Isa vai ter de troco, certo? Então, se ela pagou com R$10 um valor de R$4,75, então vai ser R$10 menos R$4,75. Lembrando que na subtração e na adição de números decimais, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou ficar com 10,00 menos 4,75, beleza? E aí, o que é que eu faço agora? Faço essa subtração que vai dar um valor de 5,25, ou seja, Isa deve receber R$ 5,25 em moedas de 25 centavos, correto? Então, vamos lá. Agora, para entender quantas moedas Isa vai receber, eu vou efetuar a divisão, né, de 5,25 por 25 centavos, beleza? Então, vamos ter aqui, ó, 5,25 dividido por 0,25. Lembra, observe que as casas decimais já são iguais. Se o número de casas decimais já são iguais, eu vou simplesmente desconsiderar a vírgula e efetuar a divisão, correto? Então, vamos lá. Vai ficar 525 dividido por 0,25. Lembrando que esse zero aqui, ele não vai ter nenhum valor numérico, né? Vai ser 25. Então, 525 dividido por 25, vou pegar ali o 52, vai ficar 52 dividido por 25 dá 2, 2 vezes 25, 50, e 52 menos 50 vai dar 2. Vou baixar o 5, vai ficar 25 dividido por 25, nesse caso vai dar quanto? Vai dar 1, porque 1 vezes 25 é 25, correto? Então vai ficar 25 menos 25 e o resultado é 0. Ou seja, Isa deverá receber, né, 21 moedas de 25 centavos. Tranquilo? Show? Entendido? Então agora vamos para as nossas considerações finais. É chegado o momento das considerações finais e vamos recapitular tudo que foi apresentado nessa aula, correto? Então, lembrando que a nossa aula é sobre multiplicação e divisão com números decimais. Então, ó, na multiplicação, a primeira parte da aula, nós vimos o seguinte, que primeiro eu ignoro a vírgula de maneira temporária ali, né? E faço a operação como se não tivesse a vírgula, né? Como se eu estivesse multiplicando dois números naturais ou dois números inteiros. Depois, eu vou contar o número de casas decimais, né, em cada número. Show de bola? E por fim, eu vou acrescentar a soma dessas casas decimais ao final, né, ao resultado final. E aí nós temos o seguinte, foi até esse caso aqui durante a nossa aula, 2,25 multiplicado por 4,25, né? O resultado deu 10,125. Por que 10,125? Porque no primeiro eu tenho duas casas decimais, no segundo eu vou ter uma casa decimal e o produto, né, no final, o resultado, eu vou ter que ter 3 casas decimais, correto? Assim também é na divisão. A divisão ela tem a sua regrinha lá, que primeiro eu vou ignorar, né, vou igualar o número de casas decimais, tanto o dividendo quanto o divisor vai ter que ter o mesmo número de casas decimais, certo? E aí eu vou efetuar a divisão
como se não tivesse vírgula, né? Ele ignora a vírgula e efetua a divisão, mas isso só depois que o número de casas decimais foi iguais, certo? Nós tivemos até essa divisão aqui, ó, 36,3 dividido por 3, eu igualei o número de casas decimais e efetuei a divisão naturalmente, beleza? Tranquilo? Show de bola? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, o canal do Contraturno Digital, e também seguir as nossas redes sociais, @Contraturno Digital. E assim eu me despeço desse nosso momento, desse nosso encontro, e até a próxima. Tchau!